Copa do Mundo começando, todo mundo animado, mas sempre tem aquele amigo que não gosta e fala que futebol é coisa de gente alienada. Afinal, futebol é realmente coisa de gente alienada? Sim ou não? Isso é um pão e circo para as massas? Enfim, a gente vai aqui pegar esse tema, pegar o auxílio filosófico para abordar essa questão em plena Copa do Mundo. Então, tenho certeza que se você gosta de futebol, ou mesmo se você odeia, mas gosta de filosofia, você vai curtir esse vídeo. Então, esse é o vídeo que foi uma sugestão de um membro aqui do canal, o Pedro Guimarães. Então eu vou aqui fazer uma dica, uma sugestão para você também que tá vendo. Então se você é como o Pedro e quer ter seu vídeo feito, um vídeo feito só para você, exclusivo para você, dedicado a você, é só se tornar membro aqui do canal, pois deixando a sua sugestão, eu faço um vídeo para você, como esse que eu estou fazendo pro Pedro sobre Copa do Mundo, futebol e alienação. Pois bem, para falar se Copa do Mundo é ou não uma coisa de alienado, para falar se futebol é ou não coisa de gente que não filosofa, eu peguei um livro que eu adoro, que é Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer. Muito conhecido, um livro já um clássico da filosofia e também das ciências sociais. Vou inclusive deixar aqui na descrição essa bela obra da editora Zaha. Mas vamos lá. E aí, o Adorno e Horkheimer, eles têm dentro do livro um conceito muito interessante, muito discutido, que é o conceito de indústria cultural, o esclarecimento com mistificação das massas. Mas vamos lá. Para entender e para responder se o futebol é ou não uma alienação, se o futebol é ou não o ópio do povo, a gente precisa entender aqui três conceitos relacionados à ideia de cultura. Então vamos lá. Nós já podemos dizer de pronto que existem três níveis de cultura. A cultura da elite, a cultura popular e a cultura de massa. Então, foque nisso. Cultura de elite, cultura popular e cultura de massa. É claro que o limite entre esses três níveis de cultura, ele não é muito bem delimitado. Ele não é ali firmado, rigidamente delimitado como uma fronteira entre um país e outro. Não é bem assim. Mas eles servem como três conceitos norteadores. Vamos aqui falar do que é o conceito de cultura de elite, que eu tenho certeza que você já sabe. Por exemplo, cultura de elite se refere àquela, muitas vezes, considerada alta cultura, a cultura realmente consumida pelas classes mais ricas de um país, por exemplo, ou de uma nação. Vamos lá, por exemplo, a alta cozinha, que a gente chama, todo mundo aqui já viu programas como MasterChef na vida, a alta cozinha, por exemplo, diz respeito à cultura de elite. Por quê? Porque, obviamente, não é toda a população que surge ali. É claro que muita coisa presente hoje na alta cozinha vem da cultura popular, vem do povo ali. Por exemplo, você pode fazer uma feijoada, que é, como a gente vai ver, uma coisa da cultura popular, adaptada para a alta cozinha, com ingredientes nobres e tudo mais. Mas a cultura de elite, ela tem essa coisa de ser limitada às elites, né? O próprio uso de talher corretamente, as regras de etiqueta, tudo isso faz parte de uma cultura que existe, obviamente, mas é uma cultura voltada única e exclusivamente, praticamente, para a elite. Muitas vezes é importante dizer isso. Nós, que eu me incluo pobres, né, que não fazemos parte da elite, tentamos plagiar a cultura da elite de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando a gente usa uma roupa, alguma coisa muito parecida, né, com a coisa das elites. Eu vou dar um exemplo bem pitoresco aqui, né? É muito comum das elites usarem e consumirem aqueles drinks muito sofisticados, sabe? Eu não vou dar o nome de nenhum drink aqui. E aí a gente vai dar o nosso paliativo, cria ali um drink ou outro, pega ali um gin meio mais ou menos, né? Uma vodka meio de procedência duvidosa e faz ali um drink. E é, obviamente, uma assimilação daquilo que é primeiramente consumido pela elite. Mas deixando bebidas de lado, além da cultura da elite, obviamente, existe a cultura popular. É essa que surge, obviamente, das camadas populares. Por exemplo, o próprio conceito de feijoada vem o conceito de cultura culinária, né? Vindo como exemplo aqui a feijoada, é algo da cultura popular. Por exemplo, todo mundo sabe um pouco da história da feijoada, eram os restos dos porcos que os escravos juntavam com feijão e faziam aquilo para se alimentar. Óbvio, aquilo ficou delicioso e aquilo depois foi passado também para a elite, porque a elite viu que aquilo era muito bom. Mas há uma relação muito engraçada entre a cultura da elite e a cultura popular, porque a elite sempre tende a rejeitar inicialmente tudo aquilo que é popular. Vamos ver?
Por exemplo, a feijoada. A feijoada, inicialmente, ela foi completamente rejeitada pela elite. Aquilo era comida de pobre. Rico não comia aquilo. Só que, óbvio, depois foi sendo adaptada e a elite também foi consumindo. A mesma coisa com a cachaça. Cachaça era bebida de pobre. Pobre consumia aquilo, escravo. Aos poucos a elite foi ali adaptando e hoje nós temos cachaças valiosíssimas, né, que custam realmente muito caro. Engraçado aqui que o valor sempre está associado à ideia de cultura de elite. Prestem atenção nisso. O mesmo acontece na música, por exemplo. Alguns estilos musicais, eles eram de origem popular e eram, obviamente, rechaçados pela elite. O samba mesmo. O samba inicialmente era coisa de pretos, pobres, favelados. E aos poucos foi sendo adaptado para uma cultura de elite, até cunhar, por exemplo, na bossa nova, que é um samba com jazz, né? E isso vai, assim, para vários estilos musicais. Só que aqui a gente está falando de cultura, obviamente, de elite e cultura popular. Cultura de elite, que é aquela consumida por uma classe mais rica, e a cultura popular, que é aquela que as camadas mais pobres, mais populares, surgem e têm em si. O que então seria a cultura de massas? Aqui que entra nossos amigos Adorno e Horkheimer. Em linhas gerais, de forma bastante simplificada, indústria de massa entra em cena no sistema capitalista. Por quê? A indústria de massa, ela vai pegar toda a cultura e transformar em um produto. É engraçado que isso não acontece só com a cultura popular, também acontece com a cultura de elite. Mas, sobretudo, a cultura popular, a indústria de massas, a cultura de massas faz isso com a cultura popular. Vamos ver. Por exemplo, o funk, ele era uma expressão bastante popular. Só que eram ali pessoas, muitas vezes, com um ritmo muito seco, muito agudo, estourados, muitas vezes com xingamentos e odes ali, expressões ligadas à criminalidade, a facções criminosas. E aí, o que a cultura de massa vai fazer? A indústria cultural vai pegar essa cultura popular e vai transformá-la em uma cultura de massa, vai massificar, vai pasteurizar para ficar algo mais vendável, né? Algo mais rentável, para ter uma venda mais fácil. Você há de concordar comigo que é muito mais fácil vender um funk como a Anitta do que um funk realmente de uma pessoa negra que não se enquadra nos padrões estéticos e que xinga muito. Né? Então é muito mais fácil você botar um rostinho bonitinho ali como o da Anitta, num funk que não tem xingamento, não menciona nada de facções criminosas. Isso vende mais. Mas isso não acontece só com funk, também acontece com samba. Muito mais fácil você botar uma pessoa como o Thiaguinho para cantar samba, que é um rapaz muito bonito, do que você botar realmente um sambista que não é ali, digamos, perfeitamente um símbolo, né, de sex appeal. Falei em sex appeal, você com certeza lembra de outro estilo musical. Você pega a música caipira, sertaneja, originária, que é obviamente popular, da comunidade ribeirinha, ou daqueles que viviam no interior do país. Se você pegar realmente aquela cultura, ela não é ali tão, digamos, esteticamente aprazível para muitas pessoas. Então mais vale você pegar uma dupla que mora num apartamento, numa capital, que talvez nunca tenha botado a mão em uma vaca, mas você coloca ali uma camisa xadrez, uma fivela, um chapéu de cowboy e bota ali meia dúzia de nota e finge que aquilo é sertanejo, quando na verdade aquilo é uma cultura de massa, algo que foi pego da cultura popular, massificada para vender. Mas o nosso papo aqui é outro, não é música, é Copa do Mundo. É a Copa do Mundo o que então? Bom, vamos ver. O futebol é o quê? Vamos ver o que o futebol é. É claro que o futebol ele não nasce inicialmente como produto das elites, mas vamos aqui ver o futebol brasileiro. E engraçado que historicamente o futebol brasileiro ele nasce das elites. Ele vem com uma comunidade inglesa, da Inglaterra, obviamente, onde reina o futebol, não é o soccer, né, como os americanos chamam. O futebol vem aqui, sobretudo ali no Rio de Janeiro, formam times, se não me engano, se não me falha a memória histórica, muitos ligados à indústria têxtil, que vinha da Inglaterra, e formam times de futebol. Logo, os trabalhadores das fábricas também começam a praticar o futebol, né? O futebol inglês, e aquilo se torna extremamente popular no começo do século XX no Brasil. Claro que quando se torna mais popular no Brasil, as elites acabam se afastando. Vão ali se dedicar ao remo, à canoagem, depois, mais tarde, ao tênis. Veja bem, não estou aqui criticando esses esportes. Eu estou dizendo que isso foi um movimento histórico das elites. Mas aqui a gente pode mencionar um esporte que ele sempre foi bastante elitista, que é o automobilismo.
até porque para você praticar automobilismo, praticar kart, por exemplo, você precisa ter uma condição privilegiada. Durante muito tempo, o tênis também foi assim, porque você não tinha quadra de tênis públicas, hoje você já tem. E há, obviamente, um esporte que é bastante elitista, que é o golfe. A gente não encontra aí um campo de golfe para a gente praticar golfe ao léu. Então é uma cultura bastante elitista. Ao contrário do futebol, que você pode praticar em praias, em praças, em qualquer lugar você rola uma bola e você pratica ali o futebol, né? O futebol brasileiro, né? A brasileirada. Tudo bem? Então vamos ver aqui o que acontece. Ele nasce elitista, uma cultura da elite, ele se transforma em algo popular e o que acontece então? O futebol ele vai se tornar uma cultura de massas. Principalmente quando o capitalismo, a indústria cultural, vê que o futebol é algo muito rentável, que existe, é possível ter e ganhar muito dinheiro com o futebol. Então, ainda que o futebol não seja sinônimo de alienação, até porque o futebol é uma expressão popular, uma manifestação de uma cultura popular, transformar o futebol em um produto é ligado à indústria cultural. Por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é futebol. A Copa do Mundo de futebol é um produto, literalmente falando, é um produto da FIFA. Inclusive, a gente pode organizar, os países podem organizar uma outra Copa do Mundo paralela, né, e dar de ombros para a FIFA. Vai lembrar, por exemplo, os casos agora que estão acontecendo com o Catar. Vamos imaginar aqui que todos os países se irritem com a postura contra os direitos humanos do Catar, contra as mulheres e tudo mais, poderiam criar uma outra Copa do Mundo. A Copa do Mundo de futebol é um produto FIFA, do jeito que a gente conhece. Óbvio, isso massifica a cultura, tanto que ela é tão massificada que ela vai poder ser vendida, seja para a elite, os camarotes da Copa do Mundo, com pacotes de viagem para o Catar, seja para as classes mais pobres, por exemplo, por meio de assistir televisão por canais abertos, mas aí você tem a publicidade ali e tudo mais. Então, nós vemos que ainda que o futebol não seja intimamente uma expressão de alienação, ela está ali, obviamente, o futebol ligado à cultura popular, ele foi, obviamente, transformado em um produto, assim como quase tudo que existe no capitalismo é transformado em produto. A Copa do Mundo é só um grande exemplo disso. Isso faz com que você se torne menos inteligente se ver a Copa do Mundo? Óbvio que não. Aqui que está, digamos, a cereja do bolo. Aqui que está a cereja do bolo. A Dona Horkheimer não fala que você não tem ali que consumir a cultura de massas. Porque isso é impossível. A gente vive num sistema capitalista. Tudo no sistema capitalista, sobretudo relacionado à cultura, quase tudo vai ser transformado em produto. A feijoada não é mais aquela feijoada popular, né? Quem aqui não se irrita com uma feijoada, falam que é feijoada e nada mais é do que um feijão com bacon. E isso irrita todo mundo, né? Então, assim, tudo é transformado num produto para ser vendável, para ser vendido de forma mais barata, mais cara, enfim. Você não tem como fugir disso. Então você não vai ser mais alienado, menos inteligente por ver a Copa do Mundo, assim como você não vai ser menos inteligente por ouvir um funk ou por ouvir uma música sertaneja, universitário, enfim, não vai ser nem mais burro nem mais inteligente. Você vai consumir a cultura cultural. Acho sim que o que te deixa mais inteligente ou né, menos ignorante é ter consciência disso. Se você ligar a Copa do Mundo, ligar a TV, assistir a Copa do Mundo, mas ter consciência de que aquilo é um produto ligado a uma empresa que é a FIFA, que pegou algo que é extremamente popular, que é o futebol, é de uma cultura popular, e o futebol, entender que o futebol é algo muito maior que a FIFA. Uma vez que você entenda isso, você pode consumir a cultura de massas tranquilamente, porque você vai consumir a cultura de massas, mas tendo aquilo que também o Adorno e Horkheimer dizem que é uma cultura, uma postura crítica, um olhar crítico para a realidade. Então não tem como fugir da cultura de massas. Mas é óbvio, a gente pode fugir da alienação. Não é porque a gente está na cultura de massas que a gente tem que ser um alienado. Você pode consumir futebol e nem por isso deixar de criticar a FIFA. Você pode assistir a Copa do Mundo e criticar a relação que a FIFA teve com a Rússia, que a FIFA teve com o Catar, e até virou piada, né? Então, quem sabe a próxima Copa do Mundo vai ser na Coreia do Norte. Enfim, né? Então, você pode consumir e ainda assim ter uma postura crítica. A verdade é isso que se espera, né? A gente não tem como sair do sistema capitalista, a gente não tem como criar uma caverna, um buraco e se enfiar dentro para fugir disso. Já que a gente está no meio disso, o que se espera da gente é sempre uma postura crítica. Crítica não de falar mal, crítica de analisar mais aprofundadamente. Ok? Dá para assistir a Copa em paz? Dá para assistir a Copa em paz, dá para torcer pro Richarlison, para que ele continue metendo vários golaços e ficar tranquilo. Que não dá para ser chato e ficar aí fiscal
digamos, do lazer alheio, né? Então, boa Copa para todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de curtir e deixar seu like aqui para você incentivar. E assim, todo o dia, toda semana a gente produz aqui vários vídeos novos para você. Sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.